Todos dizem que eu tenho uma esposa CEO bilionária, mas fiquei 3 dias no hospital e não vi uma única pessoa. O assistente dela veio me explicar: senhor, a senhora Liu se importa muito com você. No dia em que o senhor foi internado, a senhora Liu fretou imediatamente um avião do exterior para confirmar que o senhor não tinha ferimentos externos ou internos. A senhora Liu só então foi para a empresa. Eu disse levemente. De qualquer forma, eu não estava lá. Deixe-o inventar besteiras. Uma esposa de plástico que não veio me ver por 3 dias, não fez uma ligação, nem enviou uma mensagem, foi transformada por ele em uma pessoa apaixonada e sentimental, deixando as pessoas imaginarem. Zhang Youjiao olhou para mim, que havia fechado os olhos para dormir, e as palavras que havia preparado perderam seu propósito. O senhor parece não acreditar, mas tudo o que ele disse é verdade. A senhora Liu está muito preocupada com o senhor. Só não sei por que a senhora Liu não vem ao hospital ver o senhor. Zhang Youjiao suspirou silenciosamente e saiu do quarto. E quando ele se virou, viu sua chefe parada ali com uma expressão fria. As pessoas já chegaram. Não vai entrar para ver o senhor. Zhang Youjiao sempre sentiu que a senhora Liu que ele viu no primeiro dia do acidente de carro do senhor, que entrou correndo no hospital em pânico, era falsa. Talvez seja a irmã gêmea da senhora Liu, quem sabe? Liu Huyan perguntou: como ele está? Zhang Youjiao espremeu os miolos e finalmente fechou os olhos e disse resolutamente: o senhor está muito quieto. Liu Huyan entendeu inexplicavelmente o que Zhang Youjiao queria dizer. Sua expressão estremeceu ligeiramente. Ela não tem chorado. Zhang Youjiao balançou a cabeça vigorosamente e respondeu: não, a senhora Liu já havia dito a ela antes. Contanto que o senhor chore, ligue imediatamente para relatar. Obviamente, Liu Huyan estava esperando com confiança para confortar o senhor. No final, o senhor não chorou. A senhora Liu não teve a chance de confortá-lo. Liu Huyan olhou para a porta fechada do quarto. Deixe cicatrizar sozinho? Tão irritado assim? Zhang Youjiao revirou os olhos mentalmente. No aniversário de casamento de 3 anos, você foi para o exterior para acompanhar o irmão do senhor. Como o senhor não ficaria irritado? Se não fosse por isso, o senhor não teria batido com muita bravura na garagem da família depois de não dormir a noite toda, ao sair para dirigir. E também causou uma concussão em si mesmo. É tudo culpa sua. Liu Huyan olhou para a porta do quarto atrás de Zhang Youjiao. Ela ficou em silêncio por um momento antes de abrir a porta e entrar. Ela sabe por que estou com raiva. Mas ela realmente só gosta de mim, nunca gostou do meu irmão. Na verdade, eu não estava dormindo. Porque alguém estava ligando no quarto ao lado, e embora o som estivesse baixo, estava me impedindo de dormir. Finalmente, a ligação terminou e alguém entrou no meu quarto. Não era Zhang Youjiao. Era um homem alto e esguio. Perguntei com alguma dúvida: quem é você? Liu Huyan olhou para mim. Meus olhos estavam muito estranhos, mesmo quando ela foi à minha casa para um casamento arranjado pela primeira vez. Eu nunca a tinha olhado com um olhar tão estranho. Liu Huyan de repente se sentiu um pouco nervosa. Ela se sentou ao meu lado e chamou: Xiao Yuan. Liu Huyan segurou minha mão áspera. Eu e seu irmão Xu Seng não temos nada. Eu só gostei de você. Um lampejo de frieza brilhou em meus olhos. Então, ela é minha esposa de plástico. A CEO do grupo Liu Huyan, que está nos Trending Topics. Mas, ela não acha que eu realmente acreditaria, né? Desde que acordei do acidente de carro, ela não veio ao hospital por 3 dias, não me ligou uma vez, nem me enviou uma mensagem. Em vez disso, os Trending Topics sobre ela e meu irmão Xu Seng estão por toda parte. Ela acha que eu não sei de nada no hospital? Zhang Youjiao não ousou confiscar meu celular. Eu sei tudo o que deveria saber. Outros querem tapar o sol com a peneira. Mas ela é ainda melhor. Ela quer ter um caso com o irmão e depois consolar o irmão em casa? Que nojento! Que nojento! Retirei lentamente minha mão da palma da mulher. O médico deve ter te dito: eu tenho amnésia. Então, você não precisa mais atuar comigo. De qualquer forma, eu não me lembro de você, nem me lembro de Xu Seng. Muito menos de como vocês dois se tornaram amantes. Liu Huyan segurou minha mão em pânico. Xiao Yuan. Eu não tenho. Do começo ao fim, eu só gostei de você. Eu e Xu Seng somos inocentes. Eu sorri levemente. Infelizmente, você não pode provar sua própria inocência. Ou, você e ele são realmente inocentes, porque ele é seu luar branco no coração. A expressão de Liu Huyan escureceu e ela ficou um pouco irritada. Xiao Yuan. Já chega. Acertei seu ponto fraco, não foi? Eu sacudi a mão dela com força.
Desculpe, eu não te conheço agora. Por favor, saia. Liu Huyan ficou atordoada. Em 3 anos de casamento, eu nunca tinha sido assim com ela. Antes, o olhar que eu lhe lançava sempre continha brilho e um pouco de timidez. Será que ele realmente tem amnésia? Não, ele não acredita. Xiao Yuan, você está mentindo para mim. Liu Huyan levantou a mão e apoiou uma das mãos na cama do hospital atrás de mim, querendo me beijar à força. Eu a empurrei com todas as minhas forças, enquanto Liu Huyan ficava cada vez mais emocionada. Com medo de toda a minha vida, dei-lhe um tapa forte no rosto. Liu Huyan sempre foi uma mulher privilegiada. Desde que ele assumiu o comando do grupo Liu, ninguém mais se atreveu a falar alto com ele, muito menos ser esbofeteado. E eu sou gentil, e tenho sido muito gentil com ele nos 3 anos de casamento. Eu nem sequer levantei a voz para ele antes. Agora, por causa de uma pessoa, eu lhe dei um tapa forte. Liu Huyan olhou fixamente para mim, como se quisesse ver através da minha alma. Eu, que sempre fui de temperamento gentil, agora não o temo de forma alguma. Até peguei um lenço de papel da cabeceira e limpei meus lábios lentamente. O gesto de desprezo de Liu Huyan o atingiu profundamente. Ele me despreza. Ele realmente me despreza. Depois que limpei a sujeira dos meus lábios e Liu Huyan saiu. Quanto mais penso nisso, mais nojo sinto. Com nojo, levanto-me da cama para ir ao banheiro e escovo os dentes cuidadosamente. De volta à cama, abro meu celular e pesquiso online. Meu casamento de 3 anos com Liu Huyan, mas não encontro nada. Até mesmo as buscas populares barulhentas dos últimos 3 dias desapareceram sem deixar rastro. Um traço de sarcasmo frio brilhou em meus olhos. A ação é realmente rápida. Logo percebi que havia uma conta secundária no meu celular. Mudei para essa conta. Linhas de diários feriram meus olhos. Cliquei na primeira entrada do diário. A festa de casamento com Liu Huyan. Ele foi chamado embora pelo meu irmão, Xu Seng. Durante um mês inteiro, Liu Huyan não voltou. Depois, Liu Huyan me levou ao hospital para um exame. O médico disse que eu estava saudável. Vi que ele ficou visivelmente aliviado. Naquele momento, de repente acreditei no que Xu Seng disse, que ele se casou comigo apenas por causa do meu sangue. Depois, passei um dia inteiro lendo todos os diários dos últimos 3 anos na conta secundária, até chegar à última entrada. Nela estava escrito: estou pensando em me suicidar. A data era de uma semana atrás. Apertei meu celular com força. Só então percebi que, além de ser o Sr. Liu apenas no nome, eu e Xu Seng éramos irmãos gêmeos. Nasci 5 minutos antes de Xu Seng, mas Xu Seng sempre teve saúde fraca. Quando tinha 1 ano, foi diagnosticado com anemia plástica e precisava de transfusões de sangue de longo prazo para aliviar a condição. Acontece que eu e Xu Seng temos sangue raro. E meu corpo é muito saudável. Então, me tornei a bolsa de sangue ambulante de Xu Seng. Minha mãe, Qin Fangua, não pôde mais ter filhos depois de ter eu e Xu Seng. Então, eu e Xu Seng não temos irmãos ou irmãs mais novos, apenas 3 irmãs mais velhas. Mas como o Xu Seng era fraco e doente desde criança, e também o irmão mais novo da família, as 3 irmãs mais velhas só tinham olhos para Xu Seng. Quanto a mim, sorri sarcasticamente. Eu sou apenas um extra na família Xu. Talvez o único uso seja ser a bolsa de sangue ambulante de Xu Seng. Abri meu celular e abri a lista de contatos. Coloquei todos na lista negra. Antes de limpar, revisei especialmente o histórico de bate-papo. Quando vi que o eu do passado era como um lambe-botas, cuidando dos pais, cuidando das 3 irmãs mais velhas, sempre à disposição, correndo para frente e para trás para esses familiares, e até dando dinheiro a eles, levantei a mão e dei um tapa forte no meu próprio rosto. Verdade. Verdadeiramente desprezível. Eu parecia não sentir a dor ardente no meu rosto. No final, deixei apenas uma pessoa chamada Yeshen, porque a última conversa com ele foi me xingando. Ele me xingou de cabeça de vento apaixonada, xingou-me por perder meu ego por uma mulher. A última mensagem foi: Xu Yuan, não quero mais ser seu amigo, porque tenho medo de ser irritado até a morte por você. A menos que você encontre algo urgente que precise da minha ajuda, não entre mais em contato comigo. A última frase, com 9 pontos de exclamação, é suficiente para mostrar a fúria do protagonista. Olhei para a tela em silêncio por um tempo, e os cantos da minha boca se curvaram. O eu do passado não estava totalmente desamparado. Ainda tinha um amigo assim. Meus dedos se moveram ligeiramente. Cliquei na opção de chamada de voz. E Shen do outro lado atendeu em breve. O que foi?
Seu tom não era bom, e até continha um pouco de raiva. Eu expliquei suavemente, Shen, quero te ver. Sofri um acidente de carro e bati minha cabeça. Perdi a memória. Olhei o histórico de bate-papo no meu celular e senti que você é a única pessoa que é boa para mim. Então, em um instante, Shen ficou inquieto. O quê? Você sofreu um acidente de carro e perdeu a memória? Ótimo! Me envie o endereço do hospital, o andar e o número do quarto, e eu irei imediatamente. O homem que antes disse palavras duras, para não entrar mais em contato comigo, mudou repentinamente de atitude. Respondi suavemente. Ok. Depois de encerrar a chamada de voz, enviei minha localização. Do outro lado. No grupo Liu Yuelan correu para o escritório do CEO Liu, irmã mais velha. O que está acontecendo? O que significa que o cunhado te deu um tapa? Como o cunhado poderia te dar um tapa? Liu Huyan recolheu seu olhar frio e deslumbrante e disse lentamente, ele perdeu a memória. Não é fingimento. Liu Yuelan olhou repentinamente para os belos lábios de sua irmã. Conhecendo a irmã como conheço, a nome da irmã certamente não vai acreditar facilmente que eu perdi a memória. Então, Liu Huyan levantou a mão e pressionou o peito, que estava pesado, e perguntou com uma expressão um tanto confusa e perplexa. Ela me odeia. Mesmo que ela tenha perdido a memória, por que ela me odiaria? Claramente, antes, ela gostava muito dele, esperando voltar para casa todas as noites e preparando sopa para ele pessoalmente. Vendo beber toda a sopa, doçura e estrelas brilhavam em seus olhos todas as noites. Ela sempre dormia comigo de braços dados. Nós éramos muito felizes. Liu Yuelan também não conseguia determinar a verdade das coisas. A amnésia do cunhado deve ser temporária, certo? O que o médico disse? Liu Huyan não deixou transparecer. Disse uma frase. O médico disse que vai se recuperar. Liu Yuelan imediatamente suspirou aliviada. Então não está tudo bem? Espere até que o cunhado recupere a memória e tudo ficará bem. A explicação de Liu Yuelan fez o rosto de Liu Huyan corar, e nesse momento seu celular tocou. Era a assistente Zhang Youjiao ligando. Liu Huyan atendeu imediatamente. O que foi? Zhang Youjiao disse um tanto impotente. Presidente Liu, o Sr. Shen veio ao hospital para visitar o senhor. E então o senhor me pediu para providenciar a alta para ele. A atitude do senhor é muito firme, e eu não consigo convencê-lo. Liu Huyan ficou em silêncio por alguns segundos. Eu já vou. Meia hora depois. Quando Liu Huyan e Liu Yuelan chegaram à porta do meu quarto, ouviram Shen dentro dizendo: por que ele não permite que você tenha alta? Ele quer mantê-lo trancado no quarto para sempre? Liu Huyan não esperou Shen, empurrou a porta do quarto e disse friamente: porque o corpo de Xiao Yuan ainda não se recuperou, então ele não pode ter alta. Shen virou a cabeça. Vendo Liu Huyan, ele gritou com raiva. Eu perguntei ao médico. O médico disse que o corpo de Xiao Yuan não tem absolutamente nenhum problema. Liu Huyan franziu ligeiramente a testa. Ela realmente não gostava desse Shen. Claramente Xiao Yuan era dela, mas esse cara Shen sempre competia com ela e ainda o chamava pelo apelido. Liu Huyan levantou os olhos para ele, com frieza nos olhos. Xiao Yuan perdeu a memória. Você não sabe? Por que Shen saberia que Xiao Yuan estava no hospital? Era inevitável que Xiao Yuan contasse a ele. Então, se Xiao Yuan realmente perdeu a memória, como ele se lembraria de Shen? Shen começou a rir na hora. Haha, isso não é ótimo? Xiao Yuan finalmente pode esquecer todas as coisas infelizes, e você, sua vadia. Não há mais como machucar Xiao Yuan, certo? Liu Yuelan era a maior fã de sua irmã mais velha. Como ela poderia permitir que Shen a repreendesse na frente dela? Shen, quem te deu a coragem de repreender minha irmã mais velha? O quê? Sua irmã mais velha é Buda? Não pode ser repreendida? Quando eu me casei, o quanto Shen gostava das irmãs Liu, tanto ele as odeia agora. Duas grandes vadias, farinha do mesmo saco. Shen riu friamente. Como Xiao Yuan era quando se casou com sua irmã mais velha? Como ele está 3 anos depois? Você ousa dizer que não foi por causa de sua irmã mais velha? Xiao Yuan não se tornou um fantasma de sua família Liu. Isso é porque o céu tem olhos. Sua irmã mais velha é uma vadia, uma escória, uma mulher infiel sem limites. O rosto envergonhado de Liu Yuelan estava pálido, mas sobre ela, realmente não havia uma única palavra que pudesse refutar. Na verdade, a irmã mais velha tratava Xu Yuan muito bem, toda a família Liu deles sabia disso. Mas toda a família Liu deles também não conseguia explicar o que exatamente estava acontecendo entre a irmã mais velha e aquele Xu Seng.
Ela também perguntou à irmã mais velha, mas a irmã mais velha disse para ela não se meter. Mais tarde, ela também se acalmou. Talvez ele seja apenas um confidente. De qualquer forma, é impossível para a irmã mais velha trair o cunhado. Liu Huyan disse em um tom sombrio. Xiao Yuan, eu não traí você. Eu te expliquei muitas vezes. Eu e Xu Seng somos inocentes. Eu não amo Xu Seng, muito menos fiz algo para trair você. Não traiu? Tem certeza que quer que eu faça uma lista para você relembrar? Embora Ye Shen odeie que eu não lute por isso, ela não é que não se importe com meus assuntos e os de Liu Huyan. Então, toda vez que Liu Huyan e Xu Seng apareciam nos Trending Topics, ela sabia. Claro, talvez o que você esteja dizendo seja verdade, você não traiu fisicamente. Ye Shen pareceu pensar em algo e zombou novamente. Você só traiu emocionalmente, certo? A primeira vez que eu desabei e sofri na frente dela foi 6 meses depois de me tornar o Sr. Liu, ou seja, naquela época. Ela descobriu que eu, esse Sr. Liu, sempre fui um título sem substância. Ela, aquela Xiao Yuan tão gentil e amável. Xiao Yuan, que foi atormentado por sua família desde criança, pensou que estava recebendo a salvação, mas não esperava estar entrando em outro abismo. Mas, por acaso, a mulher neste abismo é quem o próprio Xu Yuan ama. Ela não me convencia de jeito nenhum a deixar Liu Huyan, a ponto de que, mais tarde, ela simplesmente não suportava aqueles frequentes escândalos de traição que viralizavam. Numa dessas vezes, quase explodindo de raiva, ela decidiu romper comigo. Nada disso aconteceu. Liu Huyan nunca olhou para Ye Shen, seu olhar permaneceu fixo em meu rosto. No entanto, aquele meu rosto inexpressivo a deixou sentindo um pavor inédito. Ye Shen apenas gritou furiosamente com Liu Huyan, não, você não deixaria Xiao Yuan na noite de núpcias para se encontrar com Xu Seng, não é? Não, você não acompanharia Xu Seng ao hospital no aniversário de casamento com Xiao Yuan, não é? Não, você não voaria para o exterior para ficar com Xu Seng no dia do 3º aniversário de casamento com Xiao Yuan, deixando Xiao Yuan sozinho em casa. O acidente de carro de Xiao Yuan foi por sua causa. Os lábios finos de Liu Huyan continuavam fixos em mim, e desta vez, ela não negou nada. O quarto do hospital caiu num silêncio estranho. Liu Yuan olhava para um, olhava para o outro. E finalmente confirmou uma coisa, o cunhado realmente parecia ter perdido a memória. Não era só a irmã mais velha que estava apavorada. Ela também estava. Em 3 anos, nunca tinha visto o cunhado ser tão frio com a família Liu. Liu Yuan tentou contornar a situação, quebrando aquele silêncio estranho. Cunhado. Irmã, ela na verdade. No entanto, eu a interrompi. Eu quero ter alta. Era óbvio que eu não pretendia ouvir mais explicações. Vou fazer um exame de sangue em você. Se não houver problemas, você pode ter alta. Eu olhei friamente para a mulher à minha frente, deixando clara minha atitude. Ninguém mesmo, que tentasse tirar uma gota do meu sangue. Se realmente precisam de sangue, podem tirar do meu cadáver, sangue de morto. Minha frase cruel e fria fez com que a expressão de Liu Huyan mudasse drasticamente. Ela sabia que eu sempre resisti a exames de sangue. Durante 3 anos, a cada 6 meses, ela me enganava para fazer um exame de sangue. Toda vez que eu doava sangue, ela também deixava o trabalho de lado para ficar comigo por alguns dias. Eu sempre fui muito obediente. Mas, depois desse acidente de carro e da amnésia, ela parecia ter se transformado completamente em outra pessoa. Liu Huyan não conseguia entender. A amnésia não é apenas a perda de memória? Por que o temperamento também mudaria tanto? Liu Yuan engoliu em seco e tentou apaziguar a situação. Irmã, acho que a aparência do cunhado está boa. Não deve haver nenhum problema. Deixe o cunhado ir para casa descansar. Ficar no hospital é realmente entediante. A situação parecia um pouco séria. Ela tinha que chamar os pais rapidamente para mediar a situação. O cunhado sempre ouvia mais os pais. No entanto, no momento, era melhor atender aos meus desejos, para que a irmã mais velha e o cunhado não começassem a discutir no hospital. Liu Huyan finalmente cedeu e concordou. Eu vou dar entrada na alta. Ye Shen viu Liu Huyan ceder e olhou para mim por um momento. Será que ela se comoveu de novo? 3 anos de casamento sem sexo já provaram que Liu Huyan é apenas uma mulher fingida e cruel. Toda a sua gentileza é fingimento. No entanto, até que Liu Huyan se virou e deixou o quarto do hospital. Minha expressão não teve a menor flutuação. Ye Shen imediatamente respirou aliviada. Que bom! Seu pequeno protegido finalmente se impôs.
enquanto Liu Huin ia dar entrada na alta. 3 visitantes indesejados chegaram ao quarto do hospital, minha irmã mais velha, Shu Yueshan, e um projeto subordinado. Assim que Yeshen viu o pessoal da família Shu, ela começou a ser sarcástica e estranha. Ah, que vento trouxe essas visitas raras? Não vieram pedir dinheiro de novo, né? Ao ouvir essas palavras, a expressão do pessoal da família Shu mudou, e Shu Yueshan ficou ainda mais carrancuda. Yeshen, o que você está fazendo aqui? Yeshen cruzou os braços e zombou friamente. Se ela pode estar aqui, por que eu não posso? Além de Xiao Yuan, não tem ninguém que preste na família Shu. Aproveitando minha amnésia, Yeshen imediatamente falou querendo me influenciar. Xiao Yuan, eles são do lado da sua família materna e, durante esses 3 anos, sempre te procuraram para sugar seu sangue. E volta e meia te chamam para ser babá gratuita deles. Então, é melhor você esquecê-los logo. Eu murmurei um e perguntei seriamente. Então, a família Shu é muito pobre. O canto do olho de Yeshen se contraiu levemente. A família Shu é muito pobre? Ele se lembrou de quando ele e eu estávamos no ensino médio. Naquela época, ele realmente pensava que minha família era muito pobre, então ele frequentemente aproveitava os feriados para me levar para trabalhar no restaurante ocidental do tio dele, para ganhar um pouco de dinheiro para gastar. Que engraçado! Na primeira vez que ele viu minha família, eles estavam vestindo roupas de alta costura e levando o pequeno príncipe Shu Seng para jantar no restaurante. E, sob as palavras hipócritas de Shu Seng, uma família inteira começou a repreender Shu Yueshan por sair e envergonhá-los. Furioso, ele jogou aquela tigela de fonte africana na cabeça de Shu Seng na época. Mais tarde, ouviu dizer. CHSHNG ficou doente de raiva e foi para o hospital, o que o alegrou por comer mais algumas tigelas de arroz. A mãe de CH, Kim Funhua, falou descontente. CH Yui, por que você está de novo com esse homem sem educação? Eu não te disse? Você agora é o Sr. Li. Sua identidade é diferente, não é? Não se associe com esse tipo de homem insignificante. Você não se lembra? Meu olhar parou no rosto de Kim Funhua com indiferença por alguns segundos, dizendo sem uma pitada de emoção. Não me lembro. Kim Funhua ficou atordoada por um momento, e então ficou furiosa. Que atitude é essa? CH Yozan queria dar 2 tapas e desmaiar esse homem. Minha cunhada tem muito dinheiro, não falta esse pouco. Além disso, os assuntos da nossa família CH não precisam que um estranho como você se intrometa. E Shen estava prestes a responder, mas eu segurei seu pulso suavemente. Eu e CHSHNG estamos ligados há tantos anos e chegou a hora de nos desvincular. A bondade da família CH para comigo, minha esposa também retribuiu com dinheiro. No futuro, seremos Qian para Qian. Caminho para caminho, não tenha mais nenhum contato. Ao ouvir sobre minha separação com CHSHNG, Kim Funhua começou a chorar. Ah, agora que você está rico, você está duro. E quer romper os laços com sua própria mãe biológica? Eu te carreguei por 10 meses e até removi meu útero por você e CHSHNG. Não tenho mais como ter filhos. E Shen ao lado não conseguiu conter o riso nesse momento. Não pude evitar perguntar, viciada em dar à luz? Já teve 5 filhos. Ainda quer ter mais? Daji SH Yozan não conseguiu se conter e deu alguns passos em direção a Yeshen. Calhe a boca. Você acredita que eu vou mandar alguém te matar? Eu ignorei Shen. E sem pensar 2 vezes, puxei Yeshen para perto de mim, avisando-o friamente. Se você ousar tocar em um fio de cabelo dele, eu vou te dar uma lição que você nunca vai esquecer. Afinal, eu também sou legalmente o marido de Li Huin agora. Embora Li Huin também seja uma aproveitadora. Pelo menos Li Huin me dá satisfação material e mantém minha identidade e reputação, ao contrário da família CH. Eles querem meu sangue e também querem me intimidar. Daji SH Yozan viu minha postura desesperada. E também estava um pouco confuso. Será que esse cara, CH Yui, realmente perdeu a memória? O pai CH ao lado puxou CH Yozan para o lado. E disse sorrindo secretamente, CH Yui ainda não está no hospital? Não vamos incomodá-lo. CH Yui, eu vou me preparar para descer da cama e colocar os sapatos. Neste momento, Li Huin, que havia voltado correndo, me viu ao lado da cama do hospital, e se agachou antes de mim, segurando meu tornozelo e querendo me ajudar a colocar os sapatos. Eu puxei meu pé de volta, e então fiquei de pé descalço para o lado, e escapei da consciência que estava prestes a ser tomada pela mulher. Eu mesmo faço. Eu coloco meus sapatos muito rápido.
Li Hui estava semi-agachada no chão e ainda não havia se recuperado. Quando eu já havia calçado os sapatos e me afastado dela, Li Hui olhou para cima, murmurando um pouco atordoada. Xiu Yun. Liu Elan olhou para minhas costas enquanto eu me afastava, dizendo um pouco em pânico. Irmã mais velha, você acompanha o cunhado para casa primeiro. Eu vou ligar para meus pais. Liu Elan já sabia que a situação era grave neste momento, e estava ansiosa para pedir ajuda a seus pais. Afinal, a natureza taciturna de sua irmã mais velha desde pequena só consegue trocar algumas palavras gentis e suaves na frente do cunhado. Mas isso é quando o cunhado está disposto a ouvir. E o cunhado agora está tão frio e resistente à irmã mais velha. Temo que a irmã mais velha não consiga dizer nada. É preciso deixar os pais aparecerem. Respondendo com um som, Li Hui finalmente se levantou do chão. Depois de responder com um bip, saiu da enfermaria. Eu entrei no Rolls-Royce da família Li, pensando no caminho de volta. Em como mencionar o divórcio para Li Hui. Quando entreguei Yeshen em casa, Yeshen saiu do carro e fez um gesto para mim. Mantenha contato. Eu então sorri para ele e acenei com a cabeça. Eu fechei a janela do carro e retirei meu olhar, vendo Li Hui olhando para mim. O sorriso no meu rosto desapareceu imediatamente. Siji hoje não se atreveu a soltar um único som, afinal, a atmosfera entre o presidente Li e o Sr. CH estava muito estranha. Normalmente, o Sr. CH conversa com o presidente Li em voz suave e em contratópicos. Tudo é da responsabilidade do Sr. CH, mas hoje o Sr. CH está em silêncio. Então o presidente Li parece estar de mau humor também. Este trabalhador está um pouco nervoso. Só depois de levar as duas grandes estátuas para a vila. Siji se apoiou na árvore do lado de fora da vila e respirou fundo algumas vezes. E neste momento, eu, entrando na vila, parado na entrada, olhando para a decoração e o mobiliário da sala de estar, um pouco distraído. Esta casa é luxuosa, mas revela calor em todos os lugares. Parece ter saído das mãos de uma mulher. Li Hui gentilmente me abraçou pela cintura, sussurrando suavemente. Você se lembra? Esta é a nossa casa de casamento. Fui eu quem a decorou pessoalmente. Minha cintura coçou e meus braços ficaram arrepiados. Ele se agachou no chão. Aproveitando a oportunidade para trocar os sapatos, escapei das mãos de Li Hui. Li Hui sentiu uma pontada de decepção. Retirando suas mãos vazias. Parece que ele subestimou muito Li Hui. Depois de me levantar novamente, fui direto para o andar de cima. Vamos conversar no escritório. Vou confrontar Liu Huiyan, claro, esse divórcio não será tão fácil. Liu Huiyan é uma figura importante nesta vida, muito preocupada com a reputação e o nome, então ela deve concordar com algumas condições minhas. Liu Huiyan fixou o olhar na minha figura subindo as escadas por um bom tempo antes de começar a me seguir. Os dois estavam no sofá do escritório. Sentados um de frente para o outro, Liu Huiyan perguntou suavemente, você quer um pouco de suco? As mãos de Liu Hui em seu colo se apertaram instantaneamente. Ele olhou para minha expressão calma. Sem saber o que dizer por um momento. Mal comecei a falar e Liu Huiyan correu para mim. Me abraçando com força. Xiao Yuan, não há nada entre mim e Xu Seng. Antes ele tinha depressão e sempre pensava em suicídio, então eu o estava tolerando. Senti minhas costelas doendo pelo abraço. Liu Huiyan, você pode me soltar primeiro. Liu Huiyan naturalmente não queria soltar, mas ainda me segurava em seus braços, e eu perguntei calmamente. Você não está nem um pouco disposta a considerar a possibilidade de divórcio, certo? Liu Huiyan apertou meus braços ainda mais. Certo, a menos que eu morra. Caso contrário, é impossível eu me divorciar. A recusa de Liu Huiyan em se divorciar estava dentro do que eu esperava. Casais ricos, mesmo que estejam definhando, não se divorciam, sua reputação é mais importante que suas vidas. Bom, se você puder concordar com 3 condições minhas e assinar um acordo comigo, posso considerar não me divorciar temporariamente. Liu Huiyan enterrou a cabeça no meu ombro e murmurou em voz baixa. Primeiro, ninguém poderá mais tirar meu sangue, embora o sangue panda seja valioso. Mas com os recursos financeiros das famílias Xu e Liu, não é difícil encontrar outros voluntários para doar sangue panda para Xu Seng. Liu Huiyan ficou em silêncio por um longo tempo, e no final ele concordou, depois que o ouvi concordar. Continuei com a segunda condição. Segundo, vou cortar relações com a família Xu. Se você ajudar a família Xu no futuro, por favor, faça isso em nome de Xu Seng, não me envolva nisso.
Liu Huyan concordou rapidamente desta vez. Ok, terceiro. Eu quero sair para trabalhar. Você não pode usar sua posição para me impedir de fazer nada. Eu quero ter total liberdade. Liu Huyan ficou atordoada. Eu sair para trabalhar? Seu pomo de Adão rolou levemente, e ele baixou os olhos para os meus. Xiao Yuan. Você não precisa trabalhar. Mas o nível de Liu Huyan é um pouco mais alto. Ele sabe como me comprar com dinheiro. Mas Liu Huyan não entende. O antigo eu não era obediente a ele por causa do dinheiro que ele usava. Felizmente, esqueci tudo em um acidente de carro. Sendo assim, não usarei mais o dinheiro de Liu Huyan no futuro. Liu Huyan não concorda com o divórcio, então minha identidade como Sr. Liu é suficiente para eu ganhar dinheiro para me sustentar. Liu Huyan ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente ceder. Ok, mas para o bem da sua segurança. Quando você sair, enviarei um guarda-costas para protegê-lo secretamente. Eu sorri levemente. É para me vigiar? Ou com medo de que eu fuja? É medo de que Shu Seng não tenha sangue panda disponível? Ele não deve pensar que minhas 3 condições são apenas palavras, certo? Em suma, se ele ousar tirar meu sangue para Shu Seng novamente, não me culpe por enlouquecer. Liu Huyan olhou para o sombrio. Eu que não confiava nem um pouco nele e explicou amargamente, é para te proteger. Levantei ligeiramente o queixo e olhei para a mulher à minha frente. Já que você concordou com as 3 condições, então vamos assinar um acordo. Se possível, espero que seja reconhecido em cartório. Não dei a ele a chance de responder. Deixei uma frase, prepare o acordo e traga para eu assinar, e então me virei e saí do escritório. Na manhã seguinte, já havia contado ao meu irmão Yeshen sobre ir trabalhar na empresa imobiliária de seu tio. Quando Liu Huyan trocou de roupa e desceu as escadas, descobriu que eu já havia saído. Ele olhou para o café da manhã intocado na mesa. E chamou a empregada com uma expressão sombria. A empregada disse instantaneamente com o rosto levemente pálido. Desculpe. Senhora, eu aconselhei o senhor, mas depois que o senhor me olhou, eu não tive coragem de aconselhar mais. Antes o senhor era muito gentil. Liu Huyan franziu ligeiramente a testa. Todos os empregados da mansão foram escolhidos por mim pessoalmente. Sempre tive um bom relacionamento com esses empregados. Por que depois do acidente? A mudança seria tão grande? Xiao Yuan parece ser muito resistente a tudo sobre ele e quer traçar uma linha clara comigo. Justamente quando a expressão de Liu Huyan estava ficando cada vez mais fria, seu celular tocou. Era a velha senhora Liu ligando. Mãe. Liu Huyan atendeu o telefone, seu tom um pouco mais suave. A voz da velha senhora Liu estava embargada. Huyan, o que está acontecendo? Por que você deixou Shu Yuan triste de novo? Você não pode se afastar daquele Shu Seng? Quantas vezes a mamãe já disse, ele não é uma boa pessoa. Por que você não ouve? Liu Huyan disse com seriedade. Não se preocupe, mãe, o que está acontecendo com Shu Yuan é temporário. Ele vai se lembrar de mim. A velha senhora Liu suspirou profundamente. Shu Yuan gosta muito de você. Mas você sempre o magoa tanto, que ele vai acabar se desiludindo. Se seu pai ficasse aparecendo na internet com uma mulher a cada 2 ou 3 dias, eu já teria me divorciado dele. Ao ouvir isso, a mão de Liu Huyan que segurava o celular se fechou de repente. Esquece. Não quero mais discutir com você. Seu pai e eu acabamos de sair do aeroporto. Vamos visitar você. A velha senhora Liu foi chamada de volta por um telefonema de Liu Yuelan. Os 2 idosos estavam viajando e fazendo trilhas. A voz da velha senhora Liu se elevou instantaneamente. Shu Yuan não está em casa? O quê? Nem são 8 horas e ele já não está em casa. Vocês brigaram e ele fugiu de casa? Ele foi trabalhar. Liu Huyan ligou de novo. Por que não consigo ligar para o celular de Shu Yuan? Liu Huyan ficou chocada. Desligou imediatamente o telefone da velha senhora Liu. E então ligou para mim, mas não conseguiu. Liu Huyan franziu ligeiramente a testa. Então, me enviou uma mensagem, com um ponto de exclamação vermelho. Só então Liu Huyan percebeu que havia sido bloqueada. Eu não sabia que a velha senhora Liu havia voltado. Já tinha saído do carro e me encontrado com Yeshen na imobiliária. Vamos lá, já falei com meu tio, ele está tão feliz que não consegue parar de sorrir. Yeshen revirou os olhos ao dizer isso. O tratamento do Sr. Shu é realmente diferente. O guarda-costas de preto enviado por Liu Huyan também entrou no elevador, e quando eu e Yeshen entramos no escritório, ele ficou esperando do lado de fora da porta. O celular que ele usava para se comunicar diretamente com Liu Huyan vibrou.
Ele pegou o celular imediatamente e respondeu: Senhora Liu, o humor do senhor está bom. Liu Huyan, que estava de mau humor por ter sido bloqueada, viu essa resposta. Shu Yuan está de bom humor? É porque eu bloqueei. Bloqueei toda a família dele. Antes éramos tão próximos. Esse pequeno inimigo que perdeu a memória é realmente rebelde. Bloquear toda a família Liu não poderia ser mantido em segredo. A velha senhora Liu trocou de celular e imediatamente conseguiu ligar, mas ninguém a atendeu. A velha senhora Liu não conseguiu ficar sentada. Não, precisamos conversar com Shu Yuan. Talvez depois que Shu Yuan perdeu a memória, alguém tenha lhe metido ideias ruins na cabeça, fazendo com que ele se afastasse de nós. Talvez seja aquele Shu Seng. Lembro que ele até queria assassinar Shu Seng secretamente, em uma pequena cidade turística no exterior. Shu Seng disse, um tanto chocado, irmã mais velha, o que você está dizendo? É a mais pura verdade. Shu Yueshan disse, depois que Shu Yuan perdeu a memória, bloqueou todos os nossos contatos. Ele foi o primeiro a descobrir que seu número de celular havia sido bloqueado, e ficou chocado na hora. Shu Seng, que estava de férias no exterior, estava um pouco inquieto. Já se passaram 3 anos, felizmente Shu Yueshan tem uma personalidade extrovertida. Shu Yuan ainda estava sendo enganado, então a explicação da família Shu de 3 anos atrás nunca foi desmascarada. Mas agora Shu Yuan realmente perdeu a memória e quer romper relações com a família Shu. O que ele vai fazer? Shu Yueshan se lembrou do olhar extremamente frio quando eu rompi relações com eles no hospital. Shu Yuan não estava fingindo, ele disse isso na nossa frente no hospital. Shu Seng ficou tenso instantaneamente. Então ele mencionou para você continuar escrevendo para mim? Não, não mencionou. A resposta de Shu Yueshan aliviou Shu Seng imediatamente. Ainda bem que a verdade não foi descoberta. Se a verdade fosse descoberta, ele teria que pensar em outra solução. Shu Seng pensou na minha felicidade, e seus lábios se curvaram em um sorriso. Irmã mais velha, vou reservar uma passagem de volta para o país agora. Preciso encontrar Shu Yuan. Ver se Shu Yuan realmente perdeu a memória. Quando saí do trabalho à noite, depois de trancar bem o quarto e me preparar para dormir, um número desconhecido ligou. Eu não pretendia atender. Mas o número continuou ligando insistentemente. Meu olhar se firmou, e eu meio que adivinhei alguma coisa. Então, um sorriso sarcástico se formou em meus lábios, e deslizei levemente o dedo para atender. Uma voz suave e fraca e mal-intencionada entrou em meus ouvidos assim que a ligação foi conectada. Quarto irmão, estou voltando para o país agora. Você está feliz? Apertei os olhos, adivinhando que era alguém da família Shu que eu havia bloqueado, mas não imaginava que fosse Shu Seng. Eu disse sarcasticamente, feliz, estou muito feliz. Que bom, volte logo, quero te matar. As palavras de Shu Seng ficaram presas na garganta. Este não era o eu que ele conhecia. Desde pequeno, eu sempre fui gentil, e ele odiava essa minha gentileza. E por isso me atacava histericamente. Eu não pretendia. As 3 irmãs Shu Yueshan dirigiram pessoalmente para buscar Shu Seng, que voou como um passarinho para a sala de estar, abraçando seus amados pais. Shu Seng sentou-se sob os cuidados protetores da família Shu. As 3 irmãs Shu sentaram-se separadamente, competindo para ficar perto dela. Depois que ela tomou 2 goles de suco, ela levantou os olhos e olhou para seus pais. Pai, mãe, ouçam o que a irmã mais velha tem a dizer. Irmão, ela perdeu a memória? A mãe de Shu disse com desdém, não é como se estivéssemos filmando uma novela. Perguntei ao médico, é apenas uma leve concussão, como poderia chegar ao ponto de amnésia? Na maioria das vezes, ela está fingindo amnésia para atrair a atenção de Huyan. A irmã mais velha, Shu Yueshan, concordou alegremente com o julgamento da mãe. Sim, Shu Yan deve estar aprendendo com Xiaoxin. Afinal, cada vez que Xiaoxin diz que não está se sentindo bem, Liu Huyan vem imediatamente, então ela também começou a imitá-lo. Um brilho sombrio brilhou nos olhos de Shu Seng. Ela não estava apenas dizendo que não estava se sentindo bem, caso contrário. Como Liu Huyan poderia me abandonar para vê-la? Mencionado Liu Huyan, a segunda filha da família Shu, Shu Qingying, expressou muita injustiça. Esta Liu Huyan também deixa um bom rapaz como nosso Xiaoxin de lado, e insiste em deixar aquele com olhos de morto. Shu Yan é simplesmente cega. Se Shu Yan não tivesse roubado a amada de Xiaoxin, como Xiaoxin poderia ter sofrido de depressão e como poderia ter pensado em suicídio com tanta frequência? Naquele meu e de Liu Huyan.
Depois do grande casamento sob os holofotes, a cena de Xiaoxin cortando os pulsos e sangrando na banheira ainda é uma sombra para toda a família. Nos últimos 3 anos, eles não sabem quantas vezes ficaram ansiosos. A terceira filha da família Shu, Shu Liuyan, também disse com um rosto fraco. Liu Huyan está realmente cega. Ela esqueceu quem fez Shu Yan subir ao telhado para salvá-la naquele ano. Naquela época, Xiaoxin estava tão fraco, mas ainda se preocupava com ele. Obviamente não estava se sentindo bem. E ainda ia à enfermaria dele todos os dias para conversar com ele, ensiná-lo a pintar. Sua consciência foi simplesmente comida por um cachorro. Segunda irmã, terceira irmã, parem de falar. Os olhos de Shu Seng ficaram vermelhos imediatamente, como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Quando a mãe de Shu viu que os olhos do filho estavam vermelhos, ela repreendeu apressadamente. Ok, parem de colocar sal nas feridas de Xiaoxin. É que Shu Yan é insensato. É óbvio que Shu Yan deve a Xiaoxin, mas ainda roubou a amada de Xiaoxin, causando a Xiaoxin uma tristeza de partir o coração. Neste momento, Shu Yan cresceu e disse de repente. Vocês viram as manchetes de hoje? Shu Seng perguntou um pouco confuso. Irmã mais velha. Quais são as manchetes? Shu Yan cresceu e contou toda a história das manchetes. Os rostos do pai Shu e da mãe Shu ficaram sombrios como água. É simplesmente ridículo. A família Shu é agora uma empresa listada. Mas Shu Yan foi para a Vans Real Estate para fazer um trabalho tão humilde como vendas? Ele está com água no cérebro. Ou está agindo de propósito? Depois de ouvir isso, Shu Seng caiu gradualmente em pensamentos profundos. Pai, mãe, será que o irmão mais velho está sem dinheiro? A repreensão da família Shu parou abruptamente. Sem dinheiro? O marido de Liu Huya não teria dinheiro? Isso não é uma fantasia? Shu Seng sabia, é claro, que Shu Yan havia subsidiado muito dinheiro para a família Shu nos últimos 3 anos. Ele disse de forma reveladora, Liu Huya não vai se tratar mal, ela deve dar ao irmão mais velho uma quantia fixa de dinheiro para despesas todos os meses. Mas o irmão mais velho de repente começou a trabalhar, deve estar sem dinheiro, certo? Estas palavras fizeram com que os rostos da mãe de Shu e das 3 irmãs Shu mudassem ligeiramente ao mesmo tempo. O que Xiaoxin queria dizer? Eles entenderam. O dinheiro para despesas que Liu Huyan deu a Shu Yan foi todo para subsidiá-los. Então ele está sem dinheiro e só pode sair para trabalhar. Depois de muito tempo, a mãe de Shu finalmente disse, sério, se ele está sem dinheiro, ele não sabe nos dizer? Toda vez que ele perde dinheiro jogando cartas, ele pede a Shu Yan para enviar dinheiro. Mas ele pensou que Shu Yan era muito rico. Quem diria que Liu Huyan? Shu Yan não estava dando dinheiro para Shu Yan gastar sem limite. Shu Seng ouviu as palavras da mãe Shu, e seus olhos brilharam. Então ela docemente pegou o braço da mãe Shu e implorou, embora eu e o quarto irmão gostemos da mesma mulher, somos irmãos gêmeos afinal. Agora que o quarto irmão está sem dinheiro e ainda está vendendo casas, também devemos nos preocupar com ele. A mãe de Shu resmungou, mas no final não disse nada. Shu Seng sorriu e sugeriu. Se o quarto irmão realmente precisar de dinheiro, devemos emprestar um pouco a ele primeiro, não podemos deixar o quarto irmão realmente vender casas. Isso não só deixará o rosto de Liu Huyan sem brilho, mas também fará com que as pessoas pensem que não estamos sendo bons com o quarto irmão. Xiaoxin está certo. O pai Shu se levantou e disse, vamos levar Shu Yan de volta da Vans Real Estate juntos. Vendo que a família Shu concordou em persuadir Shu Yan a voltar, um leve sorriso apareceu nos lábios de Shu Seng. Quando eu estava no trabalho, a família Shu invadiu o departamento de vendas com ímpeto. O tio Shu me viu à primeira vista, ele gritou instantaneamente, e o movimentado departamento de vendas ficou em silêncio instantaneamente. Todos curiosamente viraram a cabeça e olharam para este homem de meia idade com um tom desagradável. Que vergonha! O tio Shu se sentiu muito envergonhado e gritou comigo. Você está realmente vendendo casas aqui? Que vergonha! Voltem já conosco. Deixei a ficha de dados que tinha nas mãos. Ergui os olhos, olhando friamente para Shu Junho Seng, o pai de Shu, à minha frente. Senhor Shu, se veio para causar problemas, peço que se retire imediatamente. Se veio comprar um apartamento, por favor, siga a ordem da fila. Shu Junho Seng olhou para mim com incredulidade. Como me chamou? Dei um leve sorriso, com um olhar zombeteiro. O Sr. Shu não pensaria que o que eu disse naquele dia no quarto do hospital foi apenas da boca para fora, certo? A família Shu inteira ficou atônita, e Qin Fangua ficou ainda mais irritada, com os olhos vermelhos. Eu sou sua mãe biológica.
Mesmo que você rompa relações unilateralmente, mesmo que você recorra ao tribunal, o juiz não decretará o rompimento de nossas relações. Eu apenas murmurei distraidamente, os pais biológicos que me venderam para a família Liu por 2 bilhões, são vocês? Desde o momento em que a família Xu pisou nesta porta, eu não tinha intenção de engolir sapos. Os internautas adoram ver agitação. Nesse momento, já havia gente filmando vídeos. Meu Deus, o Sr. Xu foi vendido para a família Liu por seus próprios pais por 2 bilhões? Como pode haver pais assim? De repente, sinto muita pena do Sr. Xu. Ouvindo as discussões ao redor, os olhos de Xu Junyu-Seng instantaneamente se tingiram de um vermelho escarlate de loucura. Ele levantou a palma da mão e estapeou meu rosto com força. Seu filho ingrato! Em meio a um clamor de exclamações, o guarda-costas do Song, com um olhar frio e afiado, levantou a mão direita. Agarrou o pulso de Xu Junyu-Seng com força. Xu Junyu-Seng sentiu como se seu pulso estivesse prestes a ser esmagado naquele instante, e soltou um grito miserável no local. Du Song afastou Xu Junyu-Seng friamente, gritando por quê? Ainda não quebrou. Se este não fosse o pai biológico do senhor, ele estaria pronto para apresentar um braço quebrado no local. Alguém gritou na porta. A esposa do presidente do grupo Liu chegou. O quê? A velha senhora Liu chegou? Então haverá ainda mais diversão para assistir. Não sei de que lado ficará a sogra rica do Sr. Xu. A velha senhora Liu estava trazendo um grupo de amigas para me apoiar, mas assim que entrou, viu toda a família Xu presente, e também aquele Xu Seng que estava nos trending topics com sua filha mais velha de vez em quando. Sua expressão facial imediatamente ficou desagradável. O que está acontecendo? O guarda-costas do Song avançou diretamente e reclamou sem cerimônia. Velha senhora, a família deste homem entrou e começou a repreender o senhor, dizendo que ele era uma vergonha e queriam levá-lo à força. Como o senhor não ia embora, ele queria dar um tapa no rosto do senhor. O quê? Ao ouvir isso, a velha senhora Liu ficou ansiosa e imediatamente avançou para segurar minha mão, examinando meu rosto e minhas mãos com pena. Bateu em algum lugar? Dói? Quer ir ao hospital? Senti um calor no coração e expliquei suavemente. Mãe, estou bem. Felizmente, Du Song estava lá. Ele impediu o Sr. Xu a tempo. A velha senhora Liu imediatamente soltou um suspiro de alívio. Depois de confirmar que eu não havia me machucado, a velha senhora Liu olhou friamente para a família Xu que estava causando problemas. Eu digo, Xu Junyu-Seng, Sr. Xu, sua mão não está se estendendo demais? O rosto de Xu Junyu-Seng ficou vermelho. Ele não ousou ser imprudente na frente da velha senhora Liu. Xu Yuan é meu filho. A velha senhora Liu zombou sem piedade. Agora você sabe que Xu Yuan é seu filho? Quando Huyan e Xu Yuan se casaram, marcamos com vocês para discutir os detalhes do casamento. O que vocês disseram? Vocês disseram que o casamento poderia não ser realizado. Basta obter uma certidão de casamento. Essa é a atitude de vocês em relação ao seu próprio filho? Todos os presentes engasgaram. Instantaneamente explodiu. No sul, é realmente raro dizer à noiva que não haverá casamento. Xu Junyu-Seng foi dominado pela postura de superior da velha senhora Liu, incapaz de falar. Seu rosto inteiro ficou vermelho como um fígado de porco. Nós éramos porque eu ri levemente. O Sr. Xu não queria que a família Liu organizasse o casamento para mim. Estava com medo de que o filho mais novo ficasse triste, certo? Os outros instantaneamente perceberam. Quase esqueceram que os 2 filhos da família Xu estavam se envolvendo com Liu Huyan, a presidente Liu. Ouvindo as discussões ao redor, Xu Junyu-Seng sentiu que a reputação de presidente de sua empresa listada estava sendo pisoteada no chão. E a velha senhora Liu, naquele momento, só então se lembrou do olhar de Du Song agora há pouco. Ela ainda não sabia o motivo, mas acreditava que definitivamente não era minha culpa. Eu sou tão sensata e nunca irrito os mais velhos. Então, a velha senhora Liu perguntou friamente, eu gostaria de ouvir o Sr. Xu dizer o que Xu Yuan fez de errado, para que o Sr. Xu estapeasse na frente de tantas pessoas durante o horário de trabalho dela. A mente de Xu Junyu-Seng estava um caos. Por que ela estava me batendo? Ela parece estar. Qin Fangua disse apressadamente ao lado. Foi porque Xu Yuan disse que ia romper relações conosco, então o pai dela ficou furioso. Eu sorri levemente. Senhora Xu, aqui tem câmeras de segurança. Eu não seria tão estúpida a ponto de romper relações com meus pais biológicos na frente de tantas pessoas. A lei não apoia isso. Nesse momento,
Um dos figurantes arranjados pela família Liu disse ao lado. Eu estava ao lado do Sr. Shu na época. Ouvi muito claramente. Foi o Sr. Shu quem disse que foi vendido para a família Liu por seus próprios pais biológicos por 2 bilhões. Foi por isso que aquele homem ficou envergonhado e com raiva e começou a bater nela. Outro figurante também se uniu para testemunhar. Sim. Eu também estava lá. O Sr. Shu não disse nada sobre romper relações. Qin Fangua lançou-lhes um olhar feroz. Vocês não ouviram o que ela nos chamou? Que filho chama os pais de senhora e senhor? Eu olhei para Qin Fangua com uma expressão calma. Eu perdi a memória. Senhora Shu, adivinhe por que eu perdi a memória. A expressão de Qin Fangua imediatamente ficou um pouco estranha, e ela ficou em silêncio sem dizer nada. Dei um passo à frente. Olhando de cima a baixo para o corpo frágil de Shu Seng, eu vi nas pesquisas populares que era o 3º aniversário de casamento meu e de Liu Huyan. Liu Huyan voou para o exterior durante a noite para ficar com você. Por que você gosta tanto da sua cunhada? Os olhos de Shu Seng ficaram vermelhos, e ele disse tremendo, 4º irmão, eu não. Eu semicerrei os olhos e tirei meu celular diretamente do bolso. Por coincidência, há tantas pessoas hoje presentes. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Shu Seng só queria ver se eu realmente havia perdido a memória. Ele não esperava que eu estivesse tão alto agora. Ele imediatamente se lançou para cima, querendo me impedir de ligar. 4º irmão, não. Du Song avançou rapidamente. Separou eu e Shu Seng. Du Song odeia amantes. Por que seu primeiro amor foi roubado por um amante? Vendo-me apertar a tecla de descagem. E a voz baixa e gentil de Liu Huyan veio. Shu Seng se arrependeu amargamente. Ele não deveria ter vindo hoje. Eu olhei para Shu Seng de soslaio e disse calmamente, Liu Huyan. Shu Seng trouxe a família Shu e veio ao meu local de trabalho para me incomodar. Acho que deveríamos ir o mais rápido possível ao cartório de registro civil para fazer o divórcio e dar lugar à sua confidente. Hoje, na frente de todos. Eu propus o divórcio de Liu Huyan publicamente. Quero ver como Liu Huyan vai escolher. A velha senhora Liu ficou ansiosa ao ouvir-me propor o divórcio. Não, eu só reconheço Shu Yuan como meu genro. Eu absolutamente não permitirei que pessoas como Shu Seng. Eu insisti que eu estava apenas dizendo coisas da boca para fora. Liu Huyan sentiu que a situação já poderia estar muito caótica, e eu liguei para que ela se manifestasse publicamente. Então a atitude de Liu Huyan permaneceu consistente. Ela se recusou a se divorciar de qualquer maneira. A recusa resoluta de Liu Huyan deixou a velha senhora Liu aliviada. Ela realmente temia que sua filha concordasse em se divorciar de mim em um momento de confusão. Então o velho da família certamente usaria a lei familiar. Bater no corpo da filha dói no coração da mãe. A vida da velha mãe também é vida. Continuei olhando para o rosto pálido de Shu Seng e disse em meu coração, o que fazer? Sua cunhada se recusa a se divorciar. Ao ouvir isso, Shu Seng não disse uma palavra, virou-se e saiu correndo. Aquelas coisas entre ele e Liu Huyan realmente não podiam ser expostas à luz do dia. Uma vez expostas à luz do dia, ele só podia usar a estratégia de retirada. Vendo Shu Seng sair correndo, todos os membros da família Shu entraram em pânico e o perseguiram em uníssono, sem sequer se importar comigo. Shu Yueshan correu até a porta e de repente parou, virou-se para mim e apontou com desgosto, acusando, Shu Yuan. É tudo sua culpa que Shu Seng esteja tão triste. Depois de dizer isso, ele não esperou que eu reagisse e correu para perseguir Shu Seng. Todos se entreolharam. O que a senhorita da família Shu quis dizer com essa frase? O senhor Shu disse. Eu disse uma frase. Que tipo de dívida o senhor Shu tem com seu irmão? Estou realmente curioso. Eu olhei para a porta, pensando nas palavras de Shu Yueshan. Eu devo a Shu Seng. Será que entre nós não é apenas uma rivalidade amorosa tão simples? Será que aconteceu alguma outra coisa? Justamente quando o local estava em silêncio, a voz gentil de Liu Huyan soou novamente, Shu Yuan. Não fique pensando bobagens. Essas pesquisas populares são apenas rumores. Sou absolutamente leal a você. Meu coração acelerou inexplicavelmente, mas lembrando-me do nosso casamento de fachada nos últimos 3 anos, lembrando-me do desespero revelado no diário da minha conta secreta. Recuperei instantaneamente a razão e desliguei o telefone dele diretamente. Desculpe, meus assuntos familiares pessoais de hoje perturbaram o interesse de todos em comprar casas. Para expressar minhas desculpas, prepararei um lote de bolos e sorvetes. Por favor, tenham paciência e esperem um pouco.
Minha atitude gentil e razoável conquistou a admiração unânime dos compradores. A equipe ficou instantaneamente ocupada. Depois, meu nome voltou a ser um tema popular. Desta vez, também incluiu Liu Huyan e Xu Seng. Fãs internautas que sempre desaprovaram Xu Seng, essa teoria do terceiro, finalmente levantaram as sobrancelhas com orgulho. E os ridicularizaram duramente. Desta vez, também incluiu Liu Huyan e Xu Seng. Fãs internautas que sempre desaprovaram Xu Seng. Fãs internautas que sempre desaprovaram Xu Seng, essa teoria do terceiro, finalmente levantaram as sobrancelhas com orgulho e os ridicularizaram duramente. O rosto do terceiro foi inchado de tanto apanhar. Hilário! Eles foram choramingando para responder. Originalmente, o Sr. Xu sempre levou em consideração os laços fraternos e não se incomodou em prestar atenção às suas palhaçadas. Ele realmente foi causar problemas para o Sr. Xu em público. Agora está satisfeito, não é? É claro que não me importo com os comentários online. Só calculo quanta comissão posso ganhar com descontos e promoções. Mas Xu Seng não estava tão calmo. Ele olhou para aqueles comentários que o insultavam, especialmente aqueles que se alegravam com o seu infortúnio. Ficou tão furioso que seu rosto ficou verde. Mas o que mais o irritou foi que eu parecia realmente ter saído do esquema que ele havia planejado. Afinal, eu até esqueci de Liu Huyan. Então, como ele poderia controlar Xu Yuan? Uma pitada de ressentimento brilhou nos olhos vermelhos de Xu Seng. Parece que só posso usar o truque que mais temo para fazer o teste final. Ele pegou naquele telemóvel pessoal que ninguém conhecia, discou o único número que lá tinha, e eu tinha acabado de ser levado por Liu Huyan da esquadra da polícia. Sentado no banco de trás do Rolls-Royce, ao ver aquele número, ele não se importou com Liu Huyan estar ali ao lado. Atendeu diretamente. Xu Seng não esperava que Liu Huyan fosse buscá-lo à esquadra da polícia. Então, ele lançou diretamente esta provocação. Irmão, se eu enviar aquele vídeo que gravei há 3 anos para Liu Huyan, será que a cunhada mudará de ideias e se divorciará de ti? Instantaneamente, fiquei furioso. Será que o meu eu do passado sempre foi manipulado pela família Xu por causa deste vídeo de conteúdo desconhecido? Se um vídeo consegue manipular um homem, que tipo de vídeo é esse? Já não é a mesma coisa, respondi pausadamente. Podes enviar para Liu Huyan à vontade, não me importo, mas se te atreveres a divulgar, não te matarei, apenas te farei desejar a morte, e eu cumpro o que digo. Como Liu Huyan me vê, se ela vai divorciar-se de mim ou não, não me importa. Mas se esse tipo de vídeo vazar, eu, Xu Yuan, mesmo que morra, arrastarei Xu Seng para o inferno comigo. Xu Seng ficou um pouco sem palavras. Ele disse que o vídeo de 3 anos atrás era, o meu querido irmão parece ter se enganado? O seu sorriso falsamente puro surgiu por um segundo e desapareceu rapidamente. Se Xu Yuan nem sequer sabe o que é o vídeo de 3 anos atrás, e ainda o manda enviar para Liu Huyan à vontade, então isso não o impede de me manipular? Com aquele temperamento dele, garantiu suavemente, entendido, irmão. Não o enviarei a mais ninguém. Assim que ele terminou a última palavra, terminei a chamada. Assim que Xu Seng desligou o telefone, o outro telemóvel dele tocou, e ao ver, era Liu Huyan a ligar. Ele não ficou tão feliz como imaginava, pelo contrário, estava com uma expressão tensa. Xu Seng respirou fundo e atendeu o telefone a contragosto. Irmã Huyan. A voz de Liu Huyan estava fria como uma lâmina de gelo. Esqueceste-te do que eu disse, não foi, irmã Huyan? Eu só me estava a preocupar um pouco com o irmão, não tenho outras intenções. Liu Huyan interrompeu. Não me venhas com teatros, posso elevar-te às estrelas, como também posso esmagar-te até à condenação. É melhor lembrares-te do que eu te disse. Depois de desligar o telefone, ele apertou o telemóvel com força e olhou com ódio para a fotografia minha na parede. Naquela fotografia eu sorri alegremente, com os olhos cheios de doçura e felicidade. Quanto mais olhava, mais vermelhos ficavam os seus olhos. Furioso, arrancou a fotografia da parede, no banco de trás do Rolls-Royce, depois de Liu Huyan desligar o telefone. Estendeu a mão para me explicar. Pequeno Yuan, o que acabaste de dizer? Se for verdade, posso fazê-lo desaparecer por completo. Eu estava um pouco confuso. O que é que ela quer dizer com isto? Olhei para o motorista da frente, mas o motorista parecia não ter ouvido as palavras de Liu Huyan. Concentrando-se em conduzir com atenção, Liu Huyan explicou seriamente ao lado. Xu Yuan, estou a falar a sério. Suspeito que Liu Huyan esteja a testar-me. Então, desviei o olhar e disse com um certo tom frio. Tu dispensas o Xu Seng?
Liu Huyan suspirou levemente. É o pequeno Yuan que não o dispensa. O pequeno Yuan não se lembra, mas ele não me culpa. Não pude deixar de virar a cabeça novamente. Olhando diretamente para esta mulher, eu dispensaria o Xu Seng? Que raio é isto? A sua laringe moveu-se ligeiramente. Pequeno Yuan. Em seguida, Liu Huyan, sem se controlar, puxou-me para perto, segurou-me firmemente pela cintura e beijou-me sem pedir licença. Eu originalmente só queria ver se conseguia descobrir algum vestígio de mentira nos seus olhos, mas fui apanhado desprevenido por ela. Curiosamente, o beijo da mulher deixou-me um pouco embriagado, mas o meu coração doía de repente. Ai, que desconforto! Quando Liu Huyan viu-me a chorar de dor, finalmente parou de me beijar e começou a acariciar-me suavemente para me consolar. Pequeno Yuan, não chores, eu não te beijo mais. Eu fiquei em silêncio. Mas há uma coisa que parece que posso confirmar. O meu eu do passado realmente gostava de Liu Huyan. A minha primeira reação instintiva foi sentir que ela estava a mentir. Liu Huyan lembrou-me. Eu mostrei provas ao pequeno Yuan, falando em provas. De repente, fiquei um pouco curioso. Na noite de núpcias, Liu Huyan não foi chamada por Xu Seng? Então, eu disse a Liu Huyan, quero ver as filmagens de vigilância de há 3 anos. Procura-as. Quero ver quando chegar a casa. Liu Huyan continuava a parecer fácil de agradar. Ok, pensando bem. De repente, achei um pouco estranho. Parecia que, desde que eu não mencionasse o divórcio, Liu Huyan concordaria com tudo que eu pedisse. Comecei a sentir-me confuso em relação ao meu passado. Ok, pensando bem. De repente, achei um pouco estranho. Parecia que, desde que eu não mencionasse o divórcio, Liu Huyan concordaria com tudo que eu pedisse. Comecei a sentir-me confuso em relação ao meu passado. Os meus sogros tratam-me como um filho biológico. As minhas 2 cunhadas também são muito simpáticas comigo. Zhang Youjiao e Su Yuqin, como parentes de Liu Huyan, também são muito respeitosas comigo, o seu cunhado. Mas as notícias de Liu Huyan e Xu Seng, e o meu casamento com Liu Huyan que só existe no nome, juntamente com os registros naquele diário secreto. Tudo isto mostra que Liu Huyan não tem amor por mim, apenas engano, engano para comigo. Não importa, quero ver que tipo de pessoa é Liu Huyan. Depois de voltar para a vivenda e jantar, Liu Huyan foi mesmo organizar as gravações de vigilância de há 3 anos, enquanto eu acompanhava a velha senhora Liu para uma caminhada digestiva depois do jantar. A velha senhora Liu pegou na minha mão pequena, macia e carnuda, e ficou muito satisfeita com o meu estado nestes últimos 3 anos. Ela ainda se lembra que há 3 anos eu era quase igual a Xu Seng, magro como um esqueleto coberto de pele. Felizmente, as pessoas medíocres fizeram o seu melhor, e Liu Yan também se importou, e ela está sempre de olho em mim. Finalmente transformou o genro num homem bonito e robusto, extremamente bonito. Eu forcei um sorriso. E Shen enviou-me algumas mensagens. A velha senhora Liu ficou extremamente satisfeita ao ver que eu não tinha qualquer reação às notícias. Na minha opinião, Xiao Yuan deveria ter feito isto há muito tempo. Caso contrário, eles ainda pensariam que as pessoas da minha família Liu são fáceis de intimidar. Já várias vezes quis agir pessoalmente para dar uma lição neles, se não fosse Xiao Yuan a impedir-me. As palavras da velha senhora Liu fizeram-me ficar ligeiramente distraído. É mesmo? Eu costumava estar do lado de Xu Seng? Será por causa daquele vídeo de há 3 anos? Eu e a velha senhora Liu demos um passeio, e a velha senhora Liu disse que ia ao lado encontrar-se com as suas amigas para jogar cartas, e pediu-me para voltar para casa e descansar primeiro. Voltei para a vivenda e caminhei em direção ao 2º andar. Recuperei a compostura, abri a porta e entrei. Liu Huyan estava mesmo a levantar-se da mesa. Xiao Yuan, já organizei. Em cima da mesa estava um computador portátil aberto. Aproximei-me, pensando que ainda devia ser educado, então acrescentei. Obrigado, presidente Liu. Quando cheguei à frente dela, ela esfregou a minha cabeça. Lembra-te? No futuro, tens de me chamar esposa, não presidente Liu. Toda a gente pode chamá-la presidente Liu, mas Xiao Yuan não pode. Finalmente determinei que Liu Huyan está realmente doente. Autismo na adolescência, doença nervosa na juventude, não sei que doença terá quando envelhecer. Em seguida, sentei-me na cadeira de couro à frente da mesa, toquei ligeiramente com o dedo no rato e abri o primeiro vídeo. O fundo do vídeo era o dia do casamento. Eu estava vestido com um fato preto e os olhos vermelhos, a mulher atrás de mim abraçava-me, e a mulher sussurrava constantemente para me acalmar. Xiao Yuan, eu só a levei para o hospital e fiquei com ela por um tempo. A pessoa que eu amo és tu, podes acreditar em mim.
Cerca de 10 minutos depois, a mulher beijou suavemente os lábios do homem. O homem fechou os olhos desamparadamente e suportou. As suas duas mãos estavam fracamente agarradas aos ombros da mulher. No entanto, eu que estava a ver o vídeo fiquei com uma expressão de espanto. Só isto? Só isto? À medida que abri o segundo e o terceiro vídeo, fiquei gradualmente entorpecido, como esperado. Por trás de uma mulher que adora cometer erros, deve haver um marido que tolera que ela cometa erros. Neste momento, Liu Huyan disse ao lado com alguma alegria. Xiao Yuan, nós amávamos-nos muito antes. Eu não disse nada. Lembrei-me dos vídeos que tinha acabado de ver. Todas as vezes eu seria consolado por Liu Huyan. Provavelmente tem algo a ver com a minha gentileza. Se não fosse pelo facto de ter tido um acidente de carro e ter perdido a memória, esquecendo-me dos meus sentimentos por ela, então eu também teria sido consolado por ela desta vez. Não quero discutir com Liu Huyan sobre as coisas do passado. De qualquer forma, já não me lembro desta mulher, mesmo que ela tenha 100 ou 1000 casos extraconjugais no futuro. Eu não me sentirei nem um pouco mal. Ela recupera ou destrói diretamente. Liu Huyan perguntou com alguma dúvida. Que vídeo? Eu abanei a cabeça. Ela não disse. Eu também não me lembro. De qualquer forma, ela disse ao telefone que era um vídeo que tinha sido filmado para mim há 3 anos. A julgar pelo tom dela, tenho muito medo que entendas este vídeo. Liu Huyan pensou um pouco. Lembro-me, um vídeo filmado há 3 anos. Ela sorriu levemente. Eu já vi esse vídeo, não tem nada demais. Eu disse um pouco chocado. Já viste esse vídeo? Liu Huyan disse com uma expressão calma. Ela não pode ficar zangada com Xiao Yuan por causa de um vídeo. Embora ela estivesse um pouco desconfortável na altura, ela rapidamente se consolou, porque Xiao Yuan prometeu casar com ela pessoalmente. Existe algo mais feliz do que isto? Estou realmente sem palavras, mesmo que eu seja o marido nominal de Liu Huyan. Mas também deve estar relacionado com a reputação da presidente Liu. Como é que ela pode guardar esse tipo de vídeo para o ano novo? E de repente lembrei-me de uma possibilidade ainda mais estranha. O eu do passado sabia. Já viste este vídeo nas mãos de Shu Seng? Liu Huyan hesitou ligeiramente. Provavelmente não sabe. Ela nunca me mencionou. De qualquer forma, são todas coisas de antes do casamento. Empurrei-a para longe. Então sabes que Shu Seng tem usado este vídeo para me ameaçar, para me fazer trabalhar como um burro para a família Shu. Para dar todo o dinheiro que me deste para eles gastarem. Liu Huyan ficou atônita. Ameaçar? O que é que este vídeo tem para te ameaçar? A expressão confusa de Liu Huyan fez-me perceber que algo não está certo, se Shu Seng tem esse tipo de vídeo nas mãos. E já o mostrou a Liu Huyan. Como é que a reação de Liu Huyan pode ser tão calma? Será que? Eu me acalmei e perguntei, que vídeo Shu Seng te mostrou? Ao me ouvir perguntar sobre o conteúdo do vídeo, Liu Huyan pegou o celular com relutância. Deixe-me procurar. Fiquei um pouco sem palavras. Como é que esse cara tem o hábito de guardar vídeos? É mesmo uma CEO que não segue o caminho comum. Não sei quanta memória tem no celular dela. Logo, Liu Huyan encontrou o vídeo que Shu Seng havia enviado para ela. Peguei o celular dela e abri o vídeo. Na imagem, eu estava sentado na beira da cama e Shu Seng também estava sentado na beira da cama, bem perto de mim. Ele começou a falar primeiro. Irmão, como você pode não gostar da irmã Qin Hanshui e gostar da irmã Liu Yan? Como a irmã Qin Hanshui se compara à irmã Liu Yan? Eu bati na minha cabeça e apertei ligeiramente os dedos. Gostar de alguém não tem lógica. Eu simplesmente gosto da irmã Qin Hanshui. Shu Seng ouviu e não pôde deixar de suspirar. Como a irmã Liu Yan ficaria magoada se soubesse disso? Nesse momento, meu celular tocou na tela do vídeo. Foi a irmã Qin Hanshui quem ligou. Meus dedos tremeram levemente, mas logo atendi. Irmã Qin Hanshui, não sei o que ela disse do outro lado. Minhas lágrimas caíram imediatamente. O vídeo terminou aqui. Depois de assistir ao vídeo, fiquei completamente aliviado. Eu estava pensando que era aquele tipo de vídeo em alta definição sem censura? Afinal, vivi na família Shu desde criança, mas Shu Seng é um irmão gêmeo. Se Shu Seng me enganasse, seria muito fácil, mas acabou sendo assim. Desculpe. Eu entendi e mal devolvi o celular para Liu Huyan com uma expressão aliviada. Liu Huyan obviamente não entendeu muito bem. Entendeu mal? Que mal entendido? Olhei para ela de lado. Shu Seng me ameaçou com um vídeo que ele fez de mim há 3 anos e disse que eu tinha medo que você visse. Eu pensei que era aquele tipo de vídeo indecente. Então pedi para você ir buscá-lo para evitar que vazasse. Entendeu?
Liu Huyan ainda não entendeu. Que tipo de vídeo indecente? Tem certeza de que é uma mulher normal? Você ainda não entendeu isso? Fiquei com raiva por um segundo antes de perceber por que nem mesmo Liu Huyan entende a cor. Por que eu entenderia instantaneamente? Eu disse diretamente com impaciência. É o tipo de vídeo em que você aparece sem roupa. O pomo de Adão de Liu Huyan também se moveu levemente 2 vezes. Vocês são irmãos gêmeos idênticos. Ele não ousaria. Essas palavras me deixaram atordoado. Então me lembrei da cena do vídeo de 3 anos atrás. Shu Seng e eu realmente parecemos ter saído do mesmo molde. Ao contrário de agora, não nos parecemos muito, porque eu era muito magro há 3 anos. Tão magro quanto Shu Seng. O eu de agora é muito mais bonito do que na tela do vídeo, então é fácil me distinguir de Shu Seng. Olhei para a mulher à minha frente e disse com emoções complexas, Liu Huyan, não consigo te entender. Liu Huyan levantou seus dedos esguios e tocou levemente meu rosto. A voz era baixa e sedutora. Xiao Yuan, não precisa me entender, só precisa confiar em mim. Confiar nela? Eu não ousaria. Somos apenas um casal de fachada por 3 anos, certo? Mas agora comecei a ter um pouco de dúvida sobre o diário na minha pequena conta. Afinal, as pessoas acabam acreditando no que veem com seus próprios olhos. Nessa noite, ainda fui atraído para dormir na grande cama de Liu. Mas esta noite eu não tive uma noite de sono tranquila e sem sonhos. Pelo contrário, tive um pesadelo que me causou uma dor excruciante no coração. Fui trancado em uma pequena sala fechada e escura. Eu estava deitado no chão como um cachorro. Eu estava com tanta fome e sede que nem conseguia chorar. Senti que estava prestes a morrer. Nesse momento, a voz de Shu Seng soou do lado de fora da porta, irmão. Pense bem, a menos que você concorde, seus pais não vão te deixar sair. Eu estava um pouco confuso. Concordar? Concordar com o quê? A voz do lado de fora continuou. Ouvi dizer que a amada do meu irmão ainda está esperando para se casar com ele. E se ele descobrir que meu irmão se tornou um cadáver? Não sei se ele vai enlouquecer. A senhorita da família Shu começou a apontar e fofocar pelas minhas costas novamente. Se você tiver coragem, diga na minha cara. Desde o dia em que soube que as pessoas da família Shu não eram boas para mim, Shen começou a brigar com as pessoas da família Shu. Naquela época, a família Shu não era tão poderosa quanto agora. Só podia ser considerada pequena em bens. Então Shen não foi retaliado pela família Shu. Como você veio? Shu Yueshan parou de falar ao ver o guarda-costas. Du Song estava segurando o pescoço do mordomo da família Shui. Atrás de Du Song, estava eu e Shen. Du Song jogou o mordomo da família Shu sem hesitar. Como uma mera família Shu se atreve a deixar o senhor da nossa família Liu esperar na porta? O mordomo da família Shu desabou no chão, respirando com dificuldade, mas não se atreveu a dizer uma palavra. Como ele ousaria resistir? Antes, toda vez que eu entrava, geralmente tinha que esperar mais de 1 hora. Para entrar no portão da família Shu, quem diria que agora eu tenho um guarda-costas ao meu lado que quase o estrangula até a morte? Shu Seng ainda não havia pensado em uma estratégia, então ele começou a falar primeiro. Irmão, por que você não nos ligou antes de voltar? Irmão, você já comeu? Deixa a tia fazer de novo para você, ok? Bah! Shen rasgou diretamente a fachada hipócrita de Shu Seng sem cerimônia. Pare de fingir ser um irmão carinhoso aqui. Quando você foi bom com Shu Yuan? Eu já vi pessoas sem vergonha, mas é a primeira vez que vejo alguém tão sem vergonha como você. Os olhos de Shu Seng ficaram vermelhos imediatamente. Eu não. Seu corpo encolheu ligeiramente, como um pobre coitado sendo intimidado por um valentão. Sendo repreendido pelo irmão por causa do seguro de saúde, Shu Yueshan ficou instantaneamente furioso. Shen, você está cansado de viver, não é? Seu velho viúvo de boca venenosa, não é à toa que Jian Yingxua não te quer. Você se ofereceu por ela durante mais de 10 anos, e ela ainda não te quer. A expressão de Shen mudou drasticamente, ele apenas olhou fixamente para Shu Yueshan, sem conseguir dizer nada por um momento. Ele realmente perseguiu Jian Yingxuan por tantos anos, e Jian Yingxuan finalmente não aceitou, vendo o irmão perder a compostura instantaneamente. Meu olhar ficou ainda mais frio, e Shen pelo menos perseguiu sua vizinha, diferente de Shu Seng, que persegue a própria cunhada. Que belo golpe! Shu Seng disse com alguma mágoa. Irmão, eu apenas admiro a irmã Huyan, somos inocentes um com o outro. Caminhei lentamente em direção a Shu Seng, passo a passo. É o tipo de inocência de casar na noite de núpcias.
Ligar quase todos os dias nos últimos anos para chamar Huyan para sair e passar uma boa noite juntos? Shu Seng recuou constantemente, temendo que eu estendesse a mão para bater nele. Shu Yueshan protegeu Shu Seng atrás dele. Shu Yuan, chega, Liu Huyan sempre gostou de Shu Seng. Se Liu Huyan não tivesse confundido as pessoas, onde você conseguiria essa posição? Ye Shen ouviu isso e ficou imediatamente furioso. Você está falando bobagens. Ele não acreditava que um peixe grande como Liu Huyan confundiria as pessoas. Você acha que isso é um substituto de luz branca mal reconhecido? Um romance de amor torturado? Eu sorri levemente e estendi a mão para segurar o pulso de Ye Shen. Viemos hoje à casa de Shu para encontrar um colar de valor de mais de 100 milhões. Você se esqueceu. Ye Shen só então se lembrou do que eu havia dito a ele hoje. Então ele acenou com a cabeça. E disse deliberadamente em voz alta, vale mais de 100 milhões. Como eu poderia esquecer? Temos que encontrar. Se não encontrarmos, chamaremos a polícia. Com um rosto pálido, observando em silêncio. O pai de Shu, que estava assistindo ao show de vocês, finalmente abriu a boca. Você está fazendo isso de propósito. De onde veio esse colar de valor de mais de 100 milhões? Olhei para o pai de Shu de soslaio e disse levemente, Liu Huyan me deu um antes do casamento. Um colar de diamantes de valor de mais de 150 milhões. Só agora soube que antes de perder a memória, voltei para a casa de Shu. Depois, o colar desapareceu. O pai de Shu ficou tão zangado que seus pelos faciais tremiam. Que tipo de palavras são essas? Será que alguém da família Shu roubou seu colar? É difícil dizer. Meu olhar deslizou lentamente pelo rosto de Shu Seng. Afinal, Liu Huyan é uma pessoa tão viva. Alguém quer roubar, não é? Du Song, por favor, acompanhe eu e Ye Shen. Procure em cada quarto. Du Song imediatamente disse respeitosamente, sim, senhor. O pai de Shu levantou-se com uma expressão fria, sem mandado de busca. Shu Yuan, com que direito você revistará a casa de Shu? Inclinei levemente a cabeça. Só porque a família Liu injetou 10 bilhões na família Shu, e prometeu aquele terreno, essa moeda de troca é suficiente. As pupilas do pai de Shu encolheram violentamente, olhando para mim incrédulo. Este ainda é seu filho mais velho, Shu Yuan? Tão estranho que ele não ousava reconhecê-lo. Ele não conseguia de forma alguma se conectar com aquele antigo filho de olhos baixos e obediente, que ouvia tudo o que eles planejavam. Claro, não foi realmente perdido. Que colar de valor de mais de 100 milhões, estou procurando por aquele quarto escuro no pesadelo. Levei Du Song e Ye Shen com uma atitude calma, do terceiro andar para baixo, quarto por quarto. Depois de uma hora de busca em cada quarto, não encontramos o quarto escuro. Nós três então chegamos ao primeiro andar. Os outros membros da família Shu estavam com rostos frios, esperando na sala de estar do primeiro andar. Vendo-me descendo as escadas de mãos vazias, Shu Yueshan zombou. Como é? Não encontrou seu colar de valor de mais de 100 milhões? Quer que Shu Seng te dê um? Observei Shu Yueshan calmamente. Sim, quando você vai me dar, agora? Shu Yueshan prendeu a respiração na garganta. Shu Yuan realmente planejava deixar Shu Seng lhe dar um colar de valor de mais de 100 milhões? Por quê? Eu ri friamente. Não pode pagar. Não abra a boca aleatoriamente, é vergonhoso. Shu Yueshan foi instantaneamente provocado. Quem disse que eu não posso pagar? Chega! O pai de Shu repreendeu Shu Yueshan com um rosto pálido. E lançou-lhe um olhar furioso. Você realmente pretende gastar 100 milhões para comprar um colar para dar a ele? Idiota! Shu Yueshan também acordou de repente, riu friamente e parou de falar. Apenas Shu Seng era seu precioso irmãozinho. Shu Yuan é totalmente detestável. Ye Shen deu um tapinha no meu ombro. Pequeno Yuan. Não se preocupe com esse idiota, vamos continuar procurando. Ok. Retirei o olhar do rosto de Shu Yueshan e continuei a procurar o colar com Ye Shen nos quartos do primeiro andar, mas os quartos do primeiro andar também foram revistados rapidamente. Não havia aquele quarto escuro no meu pesadelo. Eu estava parado ligeiramente carrancudo no último quarto de empregada no primeiro andar. De repente ouvi um latido de cachorro do lado de fora da janela. Atraindo minha atenção, vi um cão chou-chou branco puro amarrado na frente da porta no jardim dos fundos, latindo freneticamente para mim com entusiasmo. Então Ye Shen, olhando para a cena íntima do chou-chou branco puro e eu nos esfregando juntos, disse surpreso, eu conheço Xiao Yuan há tantos anos e não sabia que ele tinha um mastim tibetano.
Du Song disse calmamente. Este mastim tibetano foi enviado à família Shu 3 meses antes do casamento do Sr. Shu com a Sra. Liu para fazer companhia ao Sr. Shu. E Shen ficou ainda mais surpreso. Então, por que ficou na família Shu e não foi criado na família Liu? E Shen estava prestes a perguntar novamente quando eu, que estava brincando com o mastim tibetano, virei a cabeça e olhei para Du Song. Qual é o nome dele? O nome dele é Zhou Zhou. E Shen jurou que estava tentando se conter. Mas ele realmente não conseguiu. Liu Huyan é realmente esperta. Isso é se entregar a Xiao Yuan como presente de boas-vindas? Não imaginava que a grande Xiao Liu teria um lado tão adorável. Respirei fundo. Não importava o que acontecesse, eu não conseguia pronunciar o nome do mastim tibetano. Levantei-me e dei um tapinha na cabeça do mastim tibetano. Ele estava muito bem cuidado. E a casinha de cachorro quase atingia o padrão de um quarto humano. Abri a porta da casinha de cachorro. Entrei para pegar a coleira. No momento em que entrei, meu rosto ficou instantaneamente sombrio. Aquele quartinho escuro do pesadelo era na verdade a casinha de cachorro. Naquele instante, senti uma humilhação e uma raiva sem precedentes. Eu sou realmente filho da família Shu? Como alguém poderia trancar seu próprio filho em uma casinha de cachorro? Meu coração doía tanto que mal conseguia respirar. Caí no chão. A expressão de Shen e do Song mudou. E ambos correram para frente, agachando-se para me ajudar. Xiao Yuan, o que está incomodando você? Olhei para Shen com os olhos vermelhos. Eles me trancaram na casinha de cachorro. O quê? A expressão de Shen era de descrença, e então ele ficou furioso. Du Song, que estava de pé ao lado, ficou com o rosto frio e apavorado. A família Shu trancou o Sr. Shu na casinha de cachorro? Isso significa que, no período em que o Sr. Shu e a Sra. Liu firmaram o contrato de casamento, quando a data do casamento se aproximava, a família Shu abusou e intimidou o Sr. Shu. O coração de Du Song estava agitado, mas ele não demonstrou nada em seu rosto. Em relação aos assuntos do Sr. Shu, ele tinha que relatar detalhadamente à Sra. Liu. Eu recuperei lentamente a calma. Olhei friamente para os membros da família Shu que estavam espiando na direção do Jardim dos Fundos. Estendi a mão para soltar a coleira do mastim tibetano. Então voltei para a sala de estar, olhando para os membros da família Shu sentados rigidamente. De repente, soltei uma risada fria. Por quê? Fui à casinha de cachorro no Jardim dos Fundos para reviver o passado. Vocês não têm nada a me dizer. Os membros da família Shu sentiram um baque no coração. Reviver o passado? O que ele quer dizer com isso? Em meio ao silêncio geral, as 3 irmãs Shu não puderam deixar de olhar para o pai Shu. O pai Shu originalmente planejava fingir-se de morto. Mas como as 3 filhas estavam olhando para ele, ele teve que tossir levemente. Shu Yuan, não cause problemas. Ainda há estranhos presentes. Dei um passo à frente e derrubei tudo que estava na mesa de centro no chão. Eu não fiz nada, então por que você está dizendo que estou causando problemas? A mãe Shu imediatamente levantou-se e gritou furiosamente. Você está louco? Eu olhei friamente para a mãe Shu. Eu estou louco. Quando vocês me trancaram na casinha de cachorro sob uma temperatura de 40 graus, sem me dar comida ou bebida, eu deveria ter enlouquecido. Sinto muito por fazê-los esperar tanto tempo. A mãe Shu ficou instantaneamente irritada, desviou o olhar e sentou-se novamente. Do que você está falando? Não estou entendendo. Shu Seng olhou para mim com carinho e perguntou. Irmão, você está tendo lapsos de memória desde que perdeu a memória? Você é meu próprio irmão. Como poderíamos tratar você assim? Eu ri friamente e os questionei. Eu só esqueci as coisas relacionadas a Liu Huyan. Não esqueci nada relacionado à família Shu. Me trancar na casinha de cachorro. Filmar vídeos humilhantes meus e tirar meu sangue por 20 anos para sustentar você, Shu Seng. Eu me lembro de tudo muito bem. Irmão, Shu Seng interrompeu minhas palavras nervosamente. Irmão sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Não vamos culpar o irmão. Mas coisas que não aconteceram. Irmão, por favor, não tire conclusões precipitadas, ok? Justamente quando Shu Seng estendeu a mão para me puxar, o mastim tibetano, que estava agachado ao meu lado com uma aparência dócil, de repente deu um salto. Instantaneamente derrubou o Shu Seng no chão da sala de estar. A família Shu estava em caos. Não se importando mais comigo, todos queriam tirar Shu Seng das garras do mastim tibetano. 1 minuto depois, levantei o dedo e girei suavemente a coleira. O cachorro imediatamente se acalmou. Em um piscar de olhos, saltou para longe do corpo de Shu Seng e sentou-se obedientemente ao meu lado. A família Shu ajudou apressadamente Shu Seng.
Shu Seng estava pálido e tremendo por todo o corpo. Obviamente, ele caiu com força. Nos últimos 3 anos, Shu Seng confiou em seu rosto que se assemelhava a mim em 90%. Para tentar se aproximar deste mastim tibetano mais de uma vez, mas todos terminaram em fracasso. Ele até vestiu minhas roupas. Mas o mastim tibetano não o reconheceu de forma alguma. Shu Seng olhou fixamente para o mastim tibetano pálido ao meu lado, recuperando uma aparência dócil, obediente e sensata. Se este mastim tibetano não tivesse sido enviado pessoalmente pela Liu Hui à família Shu, ele já teria estrangulado Shu Seng, que não servia para nada. Shu Yueshan correu descontroladamente para frente e gritou comigo furiosamente. Você está fazendo isso de propósito. Você realmente deixou esse cachorro morder Shu Seng. Eu dei um leve sorriso. Zouzou não foi sempre criado na sua família Shu? Como um estranho, como eu poderia mandá-lo morder alguém? Talvez. Eu estreitei os olhos, olhando para a mãe Shu, que parecia ter o QI mais baixo. Talvez porque vocês me trancaram no canil uma vez. Eu comi e dormi com ele no canil, então ele me considera um amigo. Existe essa possibilidade? A mãe Shu soltou. Impossível. Zouzou não dormia no canil naquela época. Desde que Liu Hui enviou este show chamado Zouzou para a família Shu. Você sempre cuidou dele pessoalmente. Obrigado, senhora Shu, por me esclarecer. Afinal, minha memória ainda não está completa. O que a senhora Shu disse me lembrou. Quando eu dormia no canil, Zouzou realmente não dormia no canil. A mãe Shu percebeu que tinha cometido um erro e rapidamente explicou. Eu não disse que você dormiu no canil. Você mesmo disse. Eles nunca admitiriam para do Song que me trancaram no canil, certo? Na verdade, minha raiva já estava quase passando. Não importa se a família Shu admite ou não. De repente, meu rosto ficou sério. Do Song, por favor, tranque essa amante desavergonhada no canil para mim. O pai e a mãe Shu ficaram muito assustados na época. Eu tenho claustrofobia. Eu não quero. Eu não quero ser trancado no canil, disse Shu Seng. Shu Seng tem claustrofobia. Se você o trancar no canil, alguém vai morrer. Eu disse casualmente. O que isso tem a ver comigo? Eu parecia não ouvir os conselhos amargos do pai Shu. Eu disse levemente. Du Song, ainda não vai agir. Senhor, estou agindo. Du Song caminhou em direção a Shu Seng sem qualquer pressão psicológica. Não. Pai, mãe, irmã mais velha, me salvem. Shu Seng estava realmente com medo de ser trancado. Ele tinha visto o estado miserável em que eu fui trancado da última vez, quase morrendo lá dentro. A aliança das 3 irmãs Shu cercou Shu Seng para protegê-lo. Shu Seng, você até quer trancar sua própria mãe no canil. Eu te digo, a decisão de te trancar no canil há 3 anos foi minha e do seu pai. Não tem nada a ver com seu irmão mais novo. Se você tiver coragem, tranque-me. Sem minha nova ordem. Du Song não parou, puxando Shu Seng diretamente das mãos da família Shu. Shu Seng ainda não tinha sido trancado. E os sintomas precursores da claustrofobia já haviam começado. Ele estava suando frio e seu rosto estava pálido. Irmão, eu estava errado. Não me tranque. A família Shu gritou furiosamente. Shu Yuan, você está louco? Shu Yuan, faça-o parar imediatamente. Justamente quando Shu Seng já estava sendo arrastado por Du Song para a entrada do Jardim dos Fundos. Shu Yuan de repente se levantou e ameaçou friamente. Shu Yuan, se você trancar Shu Seng no canil hoje, eu vou postar as fotos e os vídeos de quando você morava no canil. Na internet, vamos ver como você ainda vai se estabelecer no círculo das famílias ricas. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram chocados, incluindo o resto da família Shu. Shu Yuan, seu idiota. Ele sabe o que está fazendo? Como ele tirou fotos e gravou vídeos? Essas são todas as provas. Shu Seng não conseguia imaginar quais seriam as consequências se Liu Huyan visse essas fotos e vídeos. Justamente quando Du Song estava prestes a arrastar Shu Seng para o canil, eu de repente ri suavemente no meio do silêncio. Shu Seng, a terceira jovem da família Shu, me deu uma ótima ideia. Eu olhei friamente para Shu Seng. Podemos mudar a maneira de brincar. Se você concordar. Você não precisa entrar no canil e sofrer agora. Que maneira de brincar! O pulso de Shu Seng estava sendo apertado por Du Song quase até quebrar. Mas não importa como ele derramasse lágrimas e implorasse, esse maldito capacho da família Liu não estava disposto a ceder nem um pouco. Eu sorri levemente. Às 8 horas desta noite, Qin Han irá a um lugar. Espero que você possa ir com Qin Han.
Qin Han? O próprio Shu Seng? Será que ele quer se vingar dos colegas de Qin Han e também se vingar deles? Suor frio escorreu da testa de Shu Seng para seus olhos, picando e fazendo fechar os olhos inconscientemente. Ele disse impotente. Eu prometo. Que inteligente.